Olha, se vocês pesquisarem, vocês vão ver como é rica a história do cristianismo dos primeiros séculos na Península Ibérica. É realmente uma coisa assim impressionante. Obviamente, como eu já estava dizendo no vídeo anterior sobre São Tiago e os varões apostólicos, muitas das informações que nós temos sobre esse período estão envoltas, assim, as informações estão envoltas com histórias sobrenaturais, milagrosas, e que, diferentemente dos escritos bíblicos, por exemplo, que tem uma multidão de textos diferentes relatando aquele mesmo fato, que dá maior credibilidade ao fato histórico, diferentemente dos textos bíblicos, das informações bíblicas, nós temos poucas fontes confiáveis para confirmar a maioria dessas histórias. Mas, de qualquer forma, são histórias que, mesmo que elas sejam lendárias, mesmo que muito delas sejam lendárias, são histórias assim inspiradoras e que, veja bem, digamos que elas sejam todas lendárias e todas elas inventadas. Pronto, vamos falar assim. Mesmo assim, os valores que eles transmitem de coragem, de abnegação, de sacrifício em nome da fé cristã, esses valores vão se impregnar na cultura portuguesa, ok? E hoje eu vou falar mais um pouco, assim, se a pessoa quiser se dedicar a esse assunto, ela pode dedicar a vida. É muito interessante, mas, enfim, grosseiramente, a gente vai completar o nosso resumão aqui, falando o seguinte. Primeiro, São Tiago teria tido um primeiro discípulo aqui, apesar das dificuldades de evangelização, que foi São Pedro, que depois ficou conhecido como São Pedro de Rates. Veremos por quê. São Pedro de Rates teria sido o primeiro bispo de Braga, no ano 45, ok? A história dele é a seguinte: São Pedro foi pregar numa região do norte, atualmente o norte de Portugal, uma daquelas regiões. E pregando ali, ele encontrou uma princesa que tinha portadora de uma doença incurável. E ele, em nome de Jesus Cristo, cura a doença daquela menina. A menina se converte ao cristianismo. O pai da moça se revolta com essa conversão e começa a perseguir São Pedro de Rates. São Pedro se refugia, é daí que vai vir o nome dele, ele se refugia numa capela em Rates, que era essa região, na região de Braga. Muito bem. Lá os soldados do pai da menina pegam São Pedro e o decapitam. E aí ele pega o nome da capela onde ele foi decapitado. Além de ser decapitado, além de decapitarem ele, os soldados também vão destruir a capela. Muitos séculos depois, por volta do século IX, um eremita chamado Félix, na Serra de Rates, subia até uma determinada altura para poder rezar todas as noites. E de onde ele ficava rezando, ele via sempre um ponto luminoso no meio da mata, lá mais embaixo. E aí um belo dia ele resolveu matar a curiosidade e desceu até lá e foi encontrado por eles, segundo reza a lenda, o corpo de São Pedro de Rates. Ok? Muito bem. No final do século III, início do século IV, dois imperadores vão empreender uma grande perseguição aos cristãos. Dois imperadores romanos, lembrando que a região de Portugal, a Lusitânia, pertencia ao Império Romano. Essa perseguição vai ser feita por Diocleciano e Maximiano. Uma característica muito interessante desses primeiros cristãos era o fato de que eles tinham orgulho, eles tinham desejo de sacrificar a sua vida em nome de Cristo. Então nós vamos aqui relatar brevemente alguns casos de santos cristãos católicos que vão passar por esse martírio voluntário na Península Ibérica. Primeiro eu vou falar então de Santa Eulália. Santa Eulália era uma menina de 14 anos que os pais
todos cristãos, né, os pais resolveram escondê-la, né, já que ela era muito frágil e tal, muito pequena. E eles tinham medo do que os soldados podiam fazer com ela. E ela foge da proteção dos pais e confronta os carrascos, né, as pessoas que estavam empreendendo a perseguição ali, e acaba se declarando cristã com muito orgulho, confronta os pecados públicos daqueles homens, e aí ela vai sofrer a seguinte punição. Ela vai ser torturada, brutalmente torturada. Depois de torturada, ainda viva, ela vai ser queimada, e aos 14 anos ela se torna mais uma das centenas, milhares de mártires desse período de perseguição romana. Tudo isso aconteceu onde hoje atualmente é Mérida, na Espanha. São Veríssimo, Santa Máxima e Santa Júlia eram 3 irmãos que hoje a devoção a esses santos, principalmente a São Veríssimo, se dá em Lisboa, em Braga, no Porto e em Coimbra, principalmente, ok? A história deles é a seguinte: eles também resolveram voluntariamente oferecer o sacrifício de suas vidas durante aquele período de perseguição. E os 3 vão até os perseguidores, anunciam que são cristãos e buscam até converter aqueles perseguidores. Os perseguidores primeiro tentam convencê-los de que aquilo era idiotice, que aquilo era ingenuidade, que eles deveriam abandonar a sua fé para poupar a sua vida. E o que eles fazem? Eles são irredutíveis, eles não abandonam a fé. Depois da conversinha mole, os perseguidores passam então para algo mais convincente. Eles são torturados, são presos. Depois de presos, eles não abandonam a fé, são torturados. Torturas pesadas até, não vou nem relatar, mas enfim, de arrancar as unhas, os cabelos, até ferros quentes, lâminas incandescentes para cortar a carne deles. Aí o que acontece depois? Açoites, e eles são, por fim, quando eles realmente não abandonam a fé de jeito nenhum, eles são arrastados até a morte pelas ruas da cidade. Depois de mortos, a ira dos perseguidores não acaba. Então eles resolvem fazer o quê? Eles resolvem deixar o cadáver dos 3, os cadáveres dos 3, para os animais, para as aves de rapina, para os cães. Mas os animais respeitam os corpos. E, enfurecidos, eles então mandam amarrar pesos nos corpos deles, dos 3, São Veríssimo, Santa Júlia e Santa Máxima. E de barco vão até o mar, né? E jogam os corpos lá. Segundo eles, era para ficar no fundo do mar e ser comidos pelos peixes. Aí o que acontece? Quando o barco volta para a praia, os corpos já estão na praia, jogados pela maré. Então, assim, mais uma vez esse elemento miraculoso acontecendo aí. E essa é a história dos 3. São Martinho, agora já caminhando mais para frente, já no século VI, São Martinho vai ser bispo de Dume, que também fica na região de Braga. São Martinho de Dume, então, em 556, já depois das invasões então dos povos germânicos, vai ser bispo de Dume, e ele vai se dedicar à conversão dos suevos. Lembrem-se que os suevos fizeram um reino, então ali onde é a Lusitânia, né? Quase toda a Lusitânia pertencia ao reino dos suevos. E além disso, São Martinho vai deixar inúmeros tratados de doutrina cristã que vão ter muito valor posterior. Até hoje, inclusive, é possível encontrar obras de São Martinho. São Frutuoso também vai ser bispo em Dune, mais ou menos um século depois de São Martinho. E ele vem das Astúrias, aquela região do norte da Península Ibérica que os muçulmanos não vão conseguir tomar. E ele também funda inúmeros conventos. Ele tinha uma regra própria para a formação de monges, inclusive. Pessoal, além disso, algumas curiosidades que eu vou dizer para vocês é a seguinte: já no século IV, a Península Ibérica estava dividida em 5 dioceses: a Lusitânia, a Bética, a Galécia, a Cartaginense e a Tarraconense.
ok? Obviamente, como o nome já indica, a Diocese da Lusitânia é a que corresponde aproximadamente ao território de Portugal hoje, que posteriormente vai ser subdividido em dioceses menores, ok? E só para terminar, vou citar para vocês o nome de alguns teólogos muito marcantes da região da Península Ibérica, desta época. Ósio de Córdova, Potâmio de Lisboa e Orósio de Braga. Esse Orósio de Braga, inclusive, muito interessante a história dele. Ele era um grande teólogo, muito inteligente, formado em várias áreas, e ele viajava para outros lugares do mundo para debater e para poder aprender e ensinar outros grandes teólogos. Inclusive, eu vi num relato que ele não só discutiu, como colaborou com Santo Agostinho, na África, na produção da famosa obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Tá certo? Então, pessoal, isso é o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas agora nós vamos passar no próximo vídeo a falar sobre a invasão dos mouros. Tá certo? Um abraço.